Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Com o nosso entrevistado, o engenheiro Jefferson de Oliveira, que é conselheiro titular da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN. Boa noite, Jefferson. Obrigado por mais uma vez estar conosco para poder trazer para nós o conhecimento e levando ao nosso público aquilo que eles precisam realmente estar mais próximo dele, que é o conhecimento. Boa noite, Norival. Boa noite a todos. Realmente é um prazer retornar aqui e prestar esse serviço para vocês. Nós vamos até fazendo com esse segundo programa, entrevistando o engenheiro Jefferson de Oliveira, e vamos caminhar um pouquinho para o caminho da segurança, porque dentro do CONTRAN também se fala alguma coisa de segurança. E nós temos tido muitos acidentes que envolvem o caminhoneiro, que envolvem o transportador. Então eu queria ver aí realmente se isso é inspeção veicular, se isso é falta de consciência do ser humano, e para nós poder termos aí as nossas diminuições de morte de nossos companheiros e de nossas pessoas dentro nas nossas rodovias, que para você poder ter uma noção, quase a cada 6 horas, principalmente por os motivos de acidente, nós estamos tendo perdas enormes, o número ultrapassa de 100 vidas sendo ceifadas por isso aí. E como você tem o conhecimento e está dentro do CONTRAN, nós queríamos saber um pouquinho de você, realmente, como nós trabalharmos um pouco disso dentro do Denatran, junto com o CONTRAN, junto com as equipes que te ajudam a fazer as inspeções e todo o trabalho lá, um pouco voltado para essa segurança. Norival e amigos, né? Dentro da nossa Câmara Temática, o tema segurança ele é o objetivo principal. Então, tudo que a gente pensa ali dentro, a gente pensa primeiro na segurança, seja do motorista, seja do pedestre, seja envolvendo os dois entes principais, né? Que é o motorista e o pedestre, a questão da via, a questão do veículo, enfim, nós estamos sempre preocupados com a segurança do trânsito. A segurança do trânsito, quer dizer, a gente tem que olhar a segurança do trânsito de uma maneira global. E o acidente, ele tem que ser estudado, né, por várias óticas, no sentido de nós aprendermos com o acidente, para tentar evitar o próximo acidente. Então, o acidente, ele nunca ocorre por uma única razão. Se a gente olhar, por exemplo, né, o caminhão, ele está envolvido nos acidentes de uma maneira muito significativa. Se a gente comparar o tamanho da frota de caminhões com o tamanho da frota de veículos, né, dos automóveis, você vê que a participação percentual dos caminhões é bem significativa, é mais significativa. Então, nós temos que ter todo um cuidado no trato desses dados dos acidentes, para entender o acidente e criar medidas para evitar os próximos acidentes. Então, por exemplo, quando a gente discute velocidade, a velocidade é um item fundamental, né? O controle da velocidade efetivamente leva à redução do acidente. Se nós contarmos, por exemplo, a questão da ingestão de álcool, o álcool está intimamente ligado ao acidente. Né? A jornada de trabalho. Esse é um tema fundamental. Então, se você me permitir, eu vou traçar um paralelo entre o que aconteceu na Europa e o que aconteceu no Brasil. Para você ter uma ideia, e amigos, a legislação europeia que controla o tempo de direção e, por consequência, a jornada de trabalho, ela teve início em 1985. Né? Então, a partir de 1985, na Europa, passou a ter um controle efetivo sobre o tempo de direção, ou o tempo de volante e a jornada de trabalho. E qual foi a razão pela qual a autoridade europeia implementou e implantou esse controle? A razão principal é muito simples, né? Se nós analisarmos a Europa e o Brasil, você vai ver que a Europa, os países da Europa, equivalem mais ou menos aos estados brasileiros. Você lá muda de um país para outro, como a gente muda aqui de um estado para outro. Né? Então a realidade é um pouco diferente. Mas imagina você, né, que lá na Alemanha você tinha um sindicato dos caminhoneiros, dos transportadores forte,
e em Portugal não. Então, lá na Alemanha, os transportadores conseguiram uma legislação que limitava o número de horas que você podia trabalhar, por questões de segurança, por questões de trabalho e por questões financeiras, né? Aí vinha o motorista lá de Portugal, lá da Espanha, quando o motorista alemão não podia rodar mais do que 9 horas por dia, o português, o espanhol, rodava 15. Criou aí então um desequilíbrio na oferta e na oferta de transporte, onde o motorista estrangeiro acabava conseguindo mais trabalho do que o motorista alemão. Então, houve uma discussão muito grande naquela época e implementou-se então o quê? O limite do tempo de direção, fazendo com que todo mundo pudesse guiar o mesmo tempo e disputar em pé de igualdade a carga. Imagina você, se aqui no estado de São Paulo você só pode trabalhar ou rodar 8 horas por dia ou 9 horas por dia, e o motorista, vamos pensar lá, o gaúcho pode rodar 15. Como é que fica a oferta, né? Quem é que você acha que vai ganhar o frete? É o motorista que vai rodar mais. É uma coisa desproporcional, né? Então lá implantou-se o tempo de direção. E quem vai matar mais? É quem roda mais também? É quem roda mais, isso aí não tenha dúvida, mas não tenha dúvida. Então aqui no Brasil, essa questão da regulamentação do tempo de direção, até onde a minha memória alcança, é de uma iniciativa do Poder Executivo, né, que veio da Casa Civil em 1996. Não estamos falando de quantos anos, e só agora que pacificou o tema com a lei do motorista, que é a lei 13.300 e alguma coisa. 13.103. Bom, isso é de suma importância para o motorista, né? Principalmente para o autônomo, que é a ponta mais fraca do sistema. Porque o motorista que é funcionário de uma transportadora, ele tem a proteção das leis trabalhistas. Isso que é desde 1943, né? Isso, é CLT. É CLT. Ele tem a proteção da CLT. E o autônomo, qual a proteção que ele tem? Se vocês não brigarem por essa proteção, é a ponta mais fraca do sistema e a ponta mais penalizada quem mais é levado a guiar muitas horas consecutivas. E aí, Norival, cá entre nós, você guiar um dia, 14 horas, 13 horas, vai lá, mas todo dia, 1 hora o cansaço pega e 1 hora ele vai errar. E aí vem o acidente. Então, essa lei que veio regulamentar a questão da profissão do motorista, ela é de fundamental importância para o país. E se bem aplicada, se bem controlada, vai reduzir o número de acidentes, sim. Mas ela é uma pena, né? Porque eles transformaram a 12.619, que realmente tratava disso, com a outra 13.105, que foi colocando alguns jabutis para o meio e que realmente deixa na dificuldade. Mas você vendo isso, hoje, a aplicabilidade desse transporte, voltando para a segurança dentro disso, você acha que, mesmo depois dessa lei, já teve alguma melhora ou continua tudo a mesma coisa? Eu vejo já uma certa discussão positiva em torno dessas questões. Então, existem iniciativas do próprio Ministério Público do Trabalho, né, visando ter um entendimento com os grandes embarcadores, por exemplo, na soja, no milho, no arroz, né, no algodão, lá no Mato Grosso principalmente, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu tive o prazer de trabalhar um pouquinho lá com o Dr. Paulo Douglas, que é uma pessoa que lutou por isso, e hoje ele já consegue, né, um certo regramento. Muito embora, você bem disse, a lei ela foi mudada de uma maneira não muito saudável, né? Houve colocar alguns jabutis, como você disse, né? E jabuti não sobe em árvore. Se tiver algum lá, preste atenção, alguém colocou esse jabuti lá, né? Então, essa questão, ela vem sendo trabalhada e já tem resultados positivos. E eu tenho assim comigo, né, que nada nasce perfeito, essa lei ela pode ser melhorada. E alguém vai pensar, vai refletir melhor e vai ver que dá para melhorar essa lei e colocar de tal forma que o principal objetivo dela seja realmente alcançado. Primeiro, o equilíbrio na oferta do transporte.
né, que todo mundo tenha a mesma chance de oferecer o seu trabalho, né, e tenha condições isonômicas para trabalhar. E segundo, trazer melhorias à questão da segurança do trânsito, principalmente para o caminhoneiro. Só um minuto, vamos para o comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando Jefferson de Oliveira, membro da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN. Obrigado, Jefferson. Mas você acha que o caminhoneiro já está tendo benefício com isso ou ele está sendo penalizado com isso? Ainda ele está sendo penalizado, né? Eu acho que nem os caminhoneiros absorveram o que será realmente o que é a importância dessa lei. Eu vejo nas estradas por aí, muitas vezes, o caminhão parado, autônomo e funcionário de transportadoras no acostamento, sem nenhuma condição, né? Então, as áreas de estacionamento, elas precisam ser, de certa forma, não vou dizer regulamentadas, porque muito regulamento também pode atrapalhar, mas que elas sejam formatadas de uma maneira em que o caminhoneiro, em que o motorista autônomo e que o motorista empregado da transportadora tenha condições de parar o caminhão, de descansar. Não, mas essa vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Eu queria, na realidade, que você me colocasse para mim que o que o caminhoneiro faria para ele poder se adaptar a essa lei, para fazer o cumprimento dessa lei, para ele realmente colher os benefícios, que é a intenção da lei. Primeiro, no meu ponto de vista, é falar não, né? Olha, você pode levar essa carga aqui para tal lugar e chegar lá em tal horário? Não. Se todo mundo se colocar no mesmo pé da lei, não, eu só vou guiar dentro das condições que eu tenho, dentro desse regime, mas ainda há colegas, né, que extrapolam um pouco o tempo de direção. Então, à medida que todo mundo entender que cumprindo a lei, ele vai estar tendo condições isonômicas, todo mundo está igual, você vai ver que ele vai tirar realmente proveito da legislação e vai ter uma melhoria significativa na qualidade de vida, porque você trabalhar todo dia 12, 13 horas, 14 horas, como dizem os colegas, batendo alavanca nas estradas por aí, a coisa é complicada, né, Norival? Ele pode até levar vantagem no momento, mas a tempo muito curto, ele paga todo o preço por isso, com as fatalidades que poderão vir, né? Então, ele vai tirar proveito quando ele compreender essa matemática, quando ele compreender a lógica da legislação. Um ponto-chave que podemos dizer realmente que para poder ter o cumprimento dessa lei, que eu enxergo, nós estávamos falando, por isso que eu falei que eu ia fazer a pergunta sobre as áreas de descanso, que elas são muito poucas, que eu digo isso porque a entidade tem assinado com o governo de São Paulo, desde 99, tem um termo de compromisso sobre áreas de descanso, que era para ser 12, de 99 até hoje só temos 6. Então ainda está faltando alguns números aí para poder chegar lá. Mas o CONTRAN, o DENATRAN, o que pensa disso, vocês que fazem parte das comissões todas, o que vocês pensam disso, não só o seu pensamento, até porque conheço o teu trabalho há muitos anos, realmente vendo a sua defesa dentro desse trabalho, em prol de alguma legislação, de algumas resoluções, que nos traria o benefício esperado e que reconhecemos as dificuldades. Mas o que você me diria sobre isso, sobre os pontos de parada, o que teria que fazer para nós poder ter os cumprimentos disso pela ordem do governo, pelo próprio caminhoneiro, pelo CONTRAN e DETRAN e assim por diante? Eu vejo aí que há uma dívida, né? O DENIT, o Ministério dos Transportes, deve isso, né? Você ter uma malha rodoviária do tamanho da malha rodoviária brasileira, você não ter pontos de parada para que você possa cumprir com a legislação, né? Então,
há distâncias em alguns locais do Brasil, vamos lá para o Mato Grosso, que você tem que rodar 6, 7, 8 horas para conseguir chegar num ponto onde você tem uma parada mais ou menos, não vamos falar uma parada 100%, uma parada mais ou menos, onde tem lá banheiro, onde tem um restaurante, onde tem lá um local para você, até o motorista cozinhar no próprio caminhão, como muitos fazem. Eu tive a oportunidade de ver isso em várias estradas. Então, isso é uma dívida que o Ministério dos Transportes e o DENIT tem que vir agora e falar presente. A dívida é minha, assumir a dívida e formatar isso para o Brasil inteiro. E eu digo para você, Norival, você é uma pessoa da iniciativa privada, você é um empreendedor, você veio com isso, você trabalhou sozinho muito tempo, você é empreendedor, você sabe disso. A iniciativa privada tem condições de fazer. Basta ter condições e certeza que vai investir e vai ganhar, porque ninguém investe sem ter retorno. Então, se a iniciativa privada pode fazer uma parceria pública com o governo, né, e a iniciativa privada construir isso, formatar isso, já que o governo, você mesmo disse, prometeu 12 e só fez 6, poxa vida, quem é que deve essa resposta? É o Ministério dos Transportes e o DENIT. Sim, não é o CONTRAN. CONTRAN legisla trânsito e ponto de parada não é trânsito, é infraestrutura de trânsito. E a infraestrutura de trânsito é a responsabilidade do DENIT e do Ministério dos Transportes. Não dá para você formatar uma regulamentação que limita o número de horas que você vai guiar sem que você tenha onde parar. Porque eles têm, né? Eu vejo uma facilidade que eles têm, inclusive para poder estar colocando os valores nas multas. Olha, a multa custava 100, passou a 500, a multa custava 500, passou para 1.000, mas o benefício em prol, para poder realmente o caminhoneiro não ser penalizado, eu vejo as dificuldades. Eu tiro o exemplo hoje que eu estava vindo do interior numa das rodovias, que é a Castelo Branco, uma carreta, ela saiu no acostamento e parou e tombou pelos desníveis. Então ela tombou parada numa das melhores rodovias, em uma das 19 rodovias, dentre as 20 melhores que tem, a Castelo Branco é uma delas. E isso eu vi com meus próprios olhos hoje. Então são fatos que acontecem que realmente tem que ser administrado, eu concordo com você, para poder ver isso. Mas em tudo isso, trazendo para nós também a responsabilidade, excesso de velocidade, além da carga horária, isso também, a seu modo de ver, contribui para tudo isso? Bom, eu gostaria só de voltar um pouquinho na Castelo Branco. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores rodovias do país, com o projeto geométrico mais avançado do país, né? Mas voltando então no tema da questão do excesso de velocidade. Eu entendo, Norival, que o grande problema da velocidade talvez nem seja simplesmente o excesso, é o diferencial de velocidade. É um veículo a 140 e outro veículo a 80. Isso não pode dar certo. Não vai dar certo mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o diferencial de velocidade entre um veículo de carga e um automóvel, a gente nota que o risco, né, que envolve esse diferencial de velocidade, ele eleva a possibilidade do acidente de maneira assim geométrica, né? Agora, um caminhão, um ônibus a 120 km por hora, você conhece bem a máquina, como funciona, para você parar esse veículo, amigo, tem que ter braço. Não é verdade? Então, eu enxergo que o controle de velocidade, calculado e dimensionado para aquela rodovia, para aquela curva, e bem feito e bem fiscalizado, ele realmente traz uma redução do índice de acidentes. Eu vou citar um exemplo para você. Imagina você um caminhão de lixo, 5h30 da manhã, numa grande avenida aqui na capital do estado, né, aqui em São Paulo, ele tomba o caminhão. E aí o motorista disse para mim, olha, eu estava a 20 por hora. Amigo, não estava a 20 por hora. Não tem como você tombar o caminhão a 20 por hora, a não ser o caso como você citou, né? Há um desnível, o carro é alto, parou, tombou o caminhão. Agora, numa avenida, numa curva, ele
não estava a 20 km por hora. Então, o excesso de velocidade, ele é uma coisa relativa, né? Você pode fazer uma curva a 40 km por hora e ser um tremendo excesso de velocidade, porque o seu carro não vai fazer a curva, e o motorista sabe disso. Aí então vem preparo, treinamento, treinamento, treinamento. A palavra fundamental é treinamento. Vamos treinar, vamos praticar. E aí então você vai conseguir uma redução no índice de acidentes, uma redução no risco do acidente, em função que o próprio motorista vai saber se aquela curva ele faz a 40, se ele faz a 80 ou se ele faz quase parado, né? Porque realmente a velocidade ela influi diretamente na segurança do trânsito. E volto a repetir, o diferencial de velocidade é um grande risco. Só um minuto, vamos para o comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando Jefferson de Oliveira, membro da Câmara Temática de Assuntos Veiculares do CONTRAN. E nós temos certas dificuldades também dentro das nossas rodovias, além daquelas pessoas que acostumado a dirigir nas avenidas de São Paulo ou da cidade, e que daí ele só se mantém na esquerda e diz, eu tenho razão, né? Ali ele nos traz o transtorno. Quando ele está com muita pressa é o acostamento. Disso eu gosto de falar, né? Que é o famoso conflito. Existe um conflito entre o motorista profissional e o motorista do carro de passeio. Eu viajo todo dia, você bem sabe disso, né? Todo dia eu estou na rodovia. Eu moro fora de São Paulo e venho todo dia para São Paulo. E assisto a mesma cena diariamente. Quer dizer, o motorista põe o carro dele na faixa da esquerda, eu estou dentro da lei e não tiro o carro da esquerda. E aí ele causa o quê? Ele causa um conflito, onde o carro que vem mais rápido, não importa a razão, ele é obrigado a sair pela direita, ultrapassar o cidadão pela faixa do meio e voltar. Nesse momento, os riscos são enormes. Além de estar aplicando uma infração. Uma infração praticamente levando o outro motorista a cometer a infração de trânsito. E tem um caso pior ainda, né? Imagina você, e isso aí os nossos colegas que estão nos assistindo certamente já viveram esse problema. É o carro de passeio que vai à frente do caminhão numa velocidade muito baixa na rodovia. E aí vem o motorista do caminhão e é obrigado a ultrapassar o veículo, né? Porque ele precisa voltar, porque senão vai voltar toda a caixa, não é isso? E aí então ele sai ultrapassando esse veículo. No momento em que ele sai ultrapassando esse veículo, ele, por estar mais lento, causa um outro problema, que é os veículos que vêm atrás dele. Então esse conflito tem que ser equacionado. E para o motorista do carro pequeno, a coisa mais simples do mundo, né? Você não precisa voltar a caixa inteira, é só acelerar o carro sai. Porque o carro é leve, o caminhão não. Então o motorista do carro pequeno ele tem que entender como funciona o caminhão. Ele não tem que saber guiar o caminhão, mas ele tem que entender que o caminhão não responde como responde o automóvel. Hoje você pega, por exemplo, um carro com caixa automática, é uma beleza. Você não precisa nem trocar marcha, só acelera e ele vai embora. Então, se você, motorista do carro pequeno, agora eu vou falar para o motorista do carro pequeno, dê preferência ao caminhão.
dê preferência ao ônibus, porque para você sair é muito fácil, e para o motorista não, né? É voltar a caixa inteira. Mas não tem uma legislação que realmente tem que preparar melhor, ou ele tem que ser preparado melhor, ele tem que ter esse conhecimento desses profissionais? Tem. Já existe ela? Mas, infelizmente, você sabe que as coisas demoram a acontecer, né? Existe um programa de treinamento para o motorista, mas o programa de treinamento talvez falte, né, Norival? E aí pode ir uma crítica, hein? A interferência do sindicato, a interferência do profissional do volante, né, em levar para a autoridade essas dificuldades, de dar formação para o motorista do carro pequeno, no sentido em que ele entenda como realmente funciona o caminhão. Aí você pega um garoto, né, eu tenho a liberdade de falar isso aí, de 20 anos de idade, para nós é um garoto, né? Ele tira a carteira de habilitação e ele não tem nenhuma experiência. Ele não sabe como funciona o caminhão, ele não sabe como funciona, como fazer para permitir que o caminhão vá na frente, porque ele vai conseguir ultrapassar, ele vai recuperar a velocidade rapidamente. Ele não tem a consciência que nós pode estar com um caminhão lá com 74 toneladas. Exatamente. Né? Você pega um canavieiro, por exemplo, hoje aí, um bitrem desses aí, com 70 e tantas toneladas. Como é que responde essa máquina? É completamente diferente do carro pequeno que o menino está guiando. Caminhando um pouco mais, agora, e que você me diz sobre os roubos de carga? Tem tecnologia realmente que possa nos ajudar com isso? O próprio tacógrafo, ele também nos ajuda para isso, ele nos ajuda também para você poder fazer essas medições, para nós poder estar parando a carga horária. Me fale um pouquinho para nós como que nós vamos fazer. O tacógrafo, ele é um equipamento que é o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, estabelecido pelo Código de Trânsito, artigo 105. Vai lá, que está lá. Né? Qual a função do tacógrafo? Vamos dividir um pouquinho as coisas. O tacógrafo, ele registra de maneira fidedigna o tempo que você rodou com o caminhão, o tempo que você ficou parado, quantos quilômetros você rodou e quais foram as velocidades que você desenvolveu no veículo, de 0 até o limite do próprio veículo. Muito bem. Qual a finalidade desse instrumento? É o registro físico. Sem o registro físico, ele não tem muita função. É o registro que depois alguém possa analisar esse registro e saber quantas horas você guiou, quais foram as velocidades que você desenvolveu, até para uma análise de acidentes. Então, o controle do tempo de direção sai por aí. É direto, né? Você pega o disco do tacógrafo e analisa sem nenhum instrumento, a olho nu, você consegue analisar o tempo que o motorista rodou. Simplificando, fazer a leitura dele. A leitura do disco. Isso faz na beira da estrada ali, sem nenhum problema. Agora, outra coisa é o roubo de carga, né? Já tive a oportunidade de fazer laudos de disco diagrama que a gente esclareceu como é que foi a operação do roubo do veículo, né? Uma vez o veículo é recuperado. Agora, hoje existem outras tecnologias, né? Que é o rastreador, por exemplo, né? São tecnologias que vão facilitar a vida de quem tem o veículo e teve a infelicidade de ter esse veículo furtado, o que não é uma coisa rara no país. Agora, o roubo sempre vai existir, né? Por mais que a polícia trabalhe, por mais que a gente tenha equipamentos sofisticados, acabar com o roubo é uma coisa utópica, né? Mas dá para reduzir? Dá. Na minha opinião, dá. Como é que reduz? Polícia. Tem que ter polícia, gente. Não dá mais, né, para você rodar 500 quilômetros sem ver uma viatura de polícia. Aí vai uma crítica aos órgãos de fiscalização, porque só estão na rodovia para multar, para orientar e para ajudar. Cadê? Eu não vejo. Você pode pegar um carro aqui, sair daqui, por exemplo, para o norte, nordeste do país, você tem hora que você vai rodar 500, 600 quilômetros e não vai ver uma viatura de polícia. Onde é que está a polícia? Quando a polícia não está presente, quando o Estado não está presente, quem é que está presente? A marginalidade, né? Então, nesse bairro onde nós estamos aqui, você concorda que uma das regiões de alto risco para carga é a Zona Norte aqui de São Paulo, né? O Parque Novo Mundo, o terminal de cargas, onde todo mundo sabe as estatísticas. Sai na rua, vê quantas viaturas de polícia você vê. Não tem. Então, aonde o Estado não está presente, quem é que está presente? A marginalidade. Então, dá para reduzir, Norival? Eu acredito que dá. Basta um plano, basta trabalho
E é trabalho de polícia, sim, senhor. Equipamento ajuda, mas não faz tudo. Mais um programa nosso que vai realmente chegando ao fim. As suas considerações finais, realmente chamando a atenção do nosso ouvinte para que ele tire o pé do acelerador, que ele mantenha na direita. Motorista amigo, né? Conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido, né, Norival? Mas eu queria só passar para vocês o seguinte: na rodovia, às vezes você se envolve em situações onde a tua experiência é que vai realmente influenciar na decisão do outro veículo, né? Por exemplo, um sinal de seta bem colocado, né? Por exemplo, um dado importante, Norival, na própria Castelo Branco que você citou, a infração mais cometida nessa rodovia é a falta da sinalização que vai trocar de faixa de direção, que vai mudar de faixa. É o sinal de seta. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão fácil de fazer que as pessoas não fazem. Então, motorista, aquilo que o próprio Norival colocou, né? Cuidado com a velocidade, se você pode dar passagem, dê passagem, não entre em conflito com outros carros pequenos e, principalmente, uma coisa aí que vai de encontro à sua segurança. Lembre, álcool e direção não combinam. Evite o uso do álcool. Esse é o vilão da história. Que é uma das drogas, né? Que é uma das drogas, né? Eu queria aqui realmente estender o meu convite ao caminhoneiro, ao ouvinte, a realmente que ele possa ver, assistir essa entrevista, acompanhando o programa do transportador para quem abastece o país. Uma entrevista que vai ter muitos resultados de conhecimento. Então, por favor, nos acompanhe nas terça-feiras, 19 horas, na TV Sindicam SP, que toda terça-feira nós temos o privilégio de estar nos assistindo mais um dos nossos programas dos transportadores. 1 hora com o conhecimento quanto ao nosso engenheiro Jefferson de Oliveira e tantos outros assuntos que virão em prol do nosso conhecimento e da nossa necessidade. E eu queria aqui, Jefferson, estender o meu agradecimento a você, realmente por estar conosco no programa do transportador, que é quem abastece o país, e nos dando esse privilégio de dizer que foi um prazer ter com a gente, mostrando para nós, levando o seu conhecimento, levando um pouquinho daquilo que talvez as entidades não conseguem mostrar para o próprio ouvinte, para o próprio caminhoneiro, que o tempo que se demora para que uma lei, uma resolução, ela seja feita, ela seja para ela ser aplicada. E como você está lá, você trouxe para nós, enriquecendo com a sua palestra hoje. Então, meu boa noite. E você, caminhoneiro, às 19 horas, aqui na TV Sindicam SP. Uma boa noite. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br.